Esta é a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até às 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado, meus amigos, minhas amigas, companheiros de trabalho, minhas companheiras de trabalho, é o nosso queridíssimo Silvio Santos, minhas companheiras e companheiros de trabalho. Isso. Muito bom dia a todos aí nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Cito-as em breve. Deixa eu mandar um abraço pro nosso Luiz Megali, para toda a equipe do valorosíssimo Café com Jornal, o melhor telejornal matutino do Brasil. Um abraço também especial pro nosso Rafael Colombo e para toda a equipe do Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV. Você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, Morumbi. Manhã ensolarada na capital paulista. Eduardo Barão, camiseta, 30 graus, né? A nossa Carla Bigato de blusa regata e eu de paletó e gravata. Eu tava roncando aqui na abertura, porque eu, essa noite, enfim, 2h30 da manhã, comecei a tossir. Negócio de ar-condicionado, eu odeio ar-condicionado, que é aquele troço gelado artificialmente. Enfim, deu zebra. Acordei e não dormi mais. Carla Bigato perguntou: você perdeu o sono porque estava preocupado? Eu digo: não, velhos perdem sono porque são velhos, não é por causa de preocupação. É a idade que vai te tirando o sono mesmo. E aí fiquei mandando mensagens para cá, para a redação, às 3h30 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Enchi a redação de mensagem. E aí fiquei pensando, minha gente, o que eu vou conversar de manhã, no começo do programa e tal. Talvez por causa desse estado meio sonolento, eu queria mudar um pouco o eixo da conversa para enxergar um amanhã e nos dê um sono mais tranquilo, quem sabe, ainda que artificialmente, na noite de hoje para amanhã, tá certo? Deixa eu tentar construir aqui esse raciocínio costurado durante a madrugada. Primeiro, pegar o retrato do momento. O retrato do momento é essa tragédia que a gente está vendo concentrada, né, no campo político, né? O que tem o campo político? Tem as suas crises naturais, como qualquer ambiente político costuma ter, as disputas compreensíveis, e tem as consequências dos escândalos que essa própria classe protagonizou e vem protagonizando há séculos, né? Então, em poucos dias, comentei isso ontem, só para repassar essa memória, até porque de ontem para hoje a lista aumentou. Nós tivemos a denúncia do Palocci, o depoimento do Palocci, com denúncias gravíssimas atingindo o ex-presidente Lula, ele que foi, Palocci, um grande nome do PT durante toda a história do partido, protagonista de ministérios importantes na era Lula e era Dilma, chegou a ser pensado como sucessor de Lula num determinado momento, no auge de sua popularidade, o Palocci, do próprio governo Lula. A denúncia contra Dilma e Lula, oferecida ao Supremo Tribunal Federal pela PGR por obstrução de justiça. O escândalo, mais uma vez, envolvendo o grupo JBS e seus protagonistas, a prisão de Joesley Batista, seu dono, sócio e mais um diretor, Ricardo Saldi, por crimes ou revelações numa fita escandalosa, suspeitas ainda de que outras fitas há ocultas por aí, com revelações ainda mais bombásticas. O pedido de prisão negado pelo Supremo, mas depoimento de 10 horas de um procurador da República, braço direito à época, e depois deixou de ser, amputaram o braço direito de Janot, senhor Marcelo Miller. O consequente enfraquecimento, né, do poder de fogo de Janot, é inegável isso, ninguém pode negar que, torcendo ou não pelo Janot, o que aconteceu no quintal dele não o favoreceu, ele próprio reconhece que foi o pior momento dele, está enfraquecido, consequentemente perde fôlego para apresentar a nova denúncia contra o Temer, que de resto, mesmo apresentando, fosse o que fosse, seja o que seja, vai ser arquivada pela Câmara. A denúncia também apresentada contra 5 figurões do PMDB, Renan, Jucá, Sarney, Valdir Raupp, Edson Lobão, também ao Supremo por corrupção. Ontem, relatório da Polícia Federal apontando um quadrilhão do PMDB, que comandado, o núcleo duro desse quadrilhão, por ninguém menos, segundo a Polícia Federal, que o próprio Temer, seu dileto ministro Eliseu Padilha e seu mais dileto ainda ministro Moreira Franco. E, finalmente, a cereja do bolo, claro, né, o episódio do apartamento de Gedel Oink, como é Gedel Vieira Lima?
Gedel Vieira Lima, com todos os escândalos que dali decorreram, incluindo a prisão dessa figura que rouba o Estado brasileiro desde que o mundo é mundo, desde que começou a sua vida. Daqui a pouco eu olhei o trecho de um livro muito engraçado que fala dele, do Renato Russo, fala do Gedel Vieira Lima no tempo de escola. Ontem mesmo, o advogado de Gedel liberou uma nota dizendo que o ex-ministro, em momento oportuno, refutará, né, as consequências judiciais que lhe são indevidamente imputadas. Se um cara que guarda 51 milhões de reais em dinheiro vivo de propina está sendo alvo de consequências jurídicas indevidas, eu não sei qual é a cifra que o advogado admitirá como escandalosa. Mas, enfim, este é o quadro, é a lameira política, e a gente está o dia inteiro acostumado com ela. Mas eu me propus a dar uma tentativa de transferir aqui, dividir com vocês um pensamento insone sobre o amanhã. Até porque acho que é preciso tentar enxergar para frente, porque senão a gente vai sendo devorado por essa azia e má digestão do dia a dia que a política tem protagonizado, quando o país é muito mais do que a sua política. E vamos ver se vocês concordam com essa linha de raciocínio. No campo do mundo real, aí a gente tem ainda na política o seguinte: o Temer fica. Me parece que quem apostou em qualquer momento na saída dele, no fora Temer, a gente falou isso aqui várias vezes, muitos ouvintes concordaram, outros discordaram e tal, mas me parece que o tabuleiro da política, a gente deve considerar que a peça chamada Michel Temer continua no tabuleiro, na posição em que está até 2018, fim de seu mandato. Não prosperará a nova denúncia do Janot, salvo um Rodrigo Rocha Loures que tem uma recaída e resolve falar coisas, uma bomba, mas acho improvável que isso aconteça e que o Temer, portanto, saia. Temer vai ficar. Não acho que venham reformas como as pretendidas ou inicialmente anunciadas, ainda que alguma coisa possa acontecer no campo da reforma da Previdência e no campo da reforma fiscal. Nada, repito, como eles conceberam. Passará ali uma coisinha aqui, outra coisinha ali, para eles dizerem, o que não é pouca coisa, que alguma coisa fizeram nesse terreno, que se propuseram a modificar da água para o vinho. Não vai ser da água para o vinho, mas vai ser da água para uma garapazinha, uma coisa ali meio turvinha, e eles poderão dizer que fizeram o que foi possível e tal. Então Temer fica, as reformas que vierem por aí não serão aquelas que anunciaram, mas alguma coisa surgirá para dar embasamento a algum discurso de legado da gestão Temer, etc. e tal. E aí chegamos em 2018 com Temer no governo, sua equipe no Planalto, tomando pau ali daqui, processo, denúncia, escândalo e tal, mas continuam lá no tabuleiro. E eu não acho que 2018 produza nenhuma surpresa no campo das candidaturas. Não acredito pessoalmente que surja um nome novo, com roupagem, capa de salvador da pátria, e menos ainda que os já colocados, a despeito de um bom desempenho nas pesquisas, consigam consolidar candidaturas majoritárias para disputar um segundo turno. Então quer dizer que você não vê ninguém no segundo turno? Não vejo. Acho que nós vamos ver em 2018 a repetição da velha disputa histórica entre o centro-direita contra o centro-esquerda. No primeiro campo do centro-direita e direita, abrigar-se-ão ali os naturais desta área ideológica, ou que seja, onde estão ali os defendem menor Estado, maior privatização, menos políticas sociais ali, coisa menos distributivista, etc. e tal. No campo da esquerda, e radicaizinhos, conservadores e tal, esses grupelhos aí. No campo da esquerda, centro-esquerda, estará lá a esquerda tradicional, a centro-esquerda tradicional, um pessoal mais voltado ali para políticas distributivistas, inclusivas, não sei o quê, aumento do Estado, né, políticas protecionistas e tal, populismo, aquela coisa toda, o clássico, né, que sempre protagonizou, os clássicos que sempre protagonizaram o confronto político, não só no Brasil, mas no mundo. Esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita. Estes dois grupos produzirão, cada qual deles, o seu candidato. E me parece, vou arriscar aqui o palpite, que pela ordem natural das coisas, pelo que representam em cada campo ideológico ou de organização de poder nesses campos, os nomes que me parecem mais viáveis para esse jogo são o Lula, pelo campo da esquerda, se não houver um embargo jurídico à sua candidatura, coisa que eu não acredito que venha a acontecer. Por quê?
Porque o próprio tribunal que está julgando a segunda instância e tal, que poderá torná-lo ficha suja, admite que só poderá fazer isso, ou deverá fazer isso, lá para agosto do ano que vem. Nós estaremos a 1 mês e meio, 2 meses da eleição. Imagine o seguinte cenário: terminada a Copa do Mundo, sei lá com que resultado, terminado o recesso do Judiciário de julho, as pesquisas apontam Lula no mesmo patamar de hoje, lá os seus 30, 20 e tantos, 30%, liderando isoladamente a pesquisa. Em segundo lugar, sei lá quem. Você acha que alguém vai meter uma caneta a 1 mês e meio da eleição por uma razão jurídica? Não estou discutindo o mérito, estou falando das possibilidades no tabuleiro, para excluir da disputa o candidato que está liderando a pesquisa? Eu acho que vai ser difícil essa canetada acontecer. Posso morder a língua, mas acho que vai ser difícil. Até porque acho o seguinte: Lula candidato, não creio, e também é um palpite, que ele consiga se eleger. Acho que ele será derrotado. Porém, entendo que ele deva disputar. Na minha modesta opinião, é melhor que Lula dispute e que colha nas urnas o resultado do que plantou, porque só isto conseguirá dizer ao ciclo petista qual é o seu destino à luz da história. Quem tem que botar essa pá de cal ou dar sobrevida a esse grupo que fez aí o que fez, queiram sugerir que é positivo ou negativo, quem tem que dar essa pá de cal ou dar sobrevida é o voto soberano da população. Então eu acho que Lula construirá sua candidatura, será o candidato da esquerda, centro-esquerda, e pela direita, centro-direita, eu acho que se consolida um sobrevivente que tem forte estrutura partidária, caneta poderosa na mão, um histórico de disputas eleitorais que o favorece, nome conhecido e tal, que é o senhor Geraldo Alckmin, atual governador de São Paulo. Acho que esse é o confronto que vai se dar em 2018. É uma repetição do confronto ideológico de sempre, com figuras que já estão aí no cenário político há muito tempo. Aí a gente vai dizer, pô, que horror, nada novo, mesmo um ou outro, não muda nada. Eu acho que aí onde é que vem minha análise, o finalzinho otimista, que é o seguinte: seja lá qual for o eleito, Lula, Alckmin, um repolho, um abacaxi, o Brasil que eles vão governar mudou. E essa mudança se dá no sentido de limitar a capacidade da classe política e dos governantes de repetirem erros que cometeram ou de seus antecessores. A sociedade brasileira, que está nascendo vigorosamente desses traumas todos que nós estamos vivendo, é uma sociedade muito mais politizada, consciente, conectada, vigilante e atenta do que jamais foi. 2018 e o processo que nos levará até lá também representa uma reaproximação de segmentos expressivos da sociedade brasileira que se dividiram na luta fraticida e ilusória do impeachment, imaginando um lado e outro que estavam disputando entre o bem e o mal, quando na verdade a disputa que se deu ali no campo ético e moral foi entre 6 e meia dúzia. A consciência de que este conjunto de forças políticas representa o mesmo candelabro de imoralidades, de desrespeito, de alienação em relação ao interesse da população, esta consciência está sendo geral dos dois lados da briga do impeachment, pelo menos em segmentos expressivos, e eles tendem a enxergar o Brasil mais unitariamente na eleição de 2018 e principalmente depois dela. Então eu acho que o horizonte é um horizonte em que a democracia prevalece, não importa para que caminho tome, e quem vier a assumir lá não vai conseguir repetir os erros que ele próprio ou seus antecessores cometeram na gestão pública. Resta a economia. Sucintamente, na economia tem o dado mais interessante de todos, para a gente olhar com um pouco de esperança para o futuro. O índice Bovespa ontem bateu um recorde. Bom, o mercado sobe e desce, não é bom acreditar muito em alguém tão volúvel, tão volátil. Mas o fato é que está subindo e isso indica algum otimismo interno de forças econômicas do mercado. Isso é importante. É tão importante quanto chamar a atenção quando a bolsa despenca. Se ela despenca, a gente, está despencando em qualquer lugar do mundo, isso é uma referência dos humores da economia, e ontem bateu o maior índice do Ibovespa em todos os tempos, isso é um dado bastante significativo. Dólar está em queda outra vez, está sendo negociado aí abaixo de 3,15 já,
há alguns dias. Ontem caiu novamente, não sei como é que vai funcionar hoje. O dólar baixo ou pelo menos estável, um bom indicador econômico. O PIB, modesta, porém regularmente melhorando. O setor de serviços, importantíssimo para a economia, está dando uma respirada. As montadoras, venda de automóveis, recuperaram, um setor também muito importante, a indústria, começando ali a botar a manguinha de fora, recontratando e tal. O índice de desemprego, quedas sucessivas, modestas diante do drama, mas são sucessivas, são quedas. Bom, agronegócio dispensa comentários, é o nosso Clóvis Bornai dos desfiles de fantasia, hors concurso, né? O agronegócio matando a pau, caminha aí para um novo resultado de safra, tudo indica muito positivo, maravilhoso, etc. e tal. Balança comercial, superávites sucessivos. É bem verdade que tanto quanto a inflação em baixa, de forma incrível, a revisão ontem colocou aí para perto do patamar da base, 3% ao ano, para o ano que vem. É um número incrível. Tanto isso quanto o crescimento da balança comercial do superávit são um pouco subprodutos da crise econômica. Com a recessão, você deixa de importar, portanto o superávit aumenta, e deixa de consumir, portanto a inflação cai. Mas, de qualquer maneira, são dados positivos. O curioso é que esse conjunto de boas notícias na economia, nenhum deles decorre de políticas de governo. Qual foi a política do governo para a balança comercial? E para a queda da inflação? E para a estabilidade do dólar? E para o aumento do PIB? Que programa de governo? Ele não veio nada. O governo não fez nada porque não está no meio da crise política, só cuida disso, só se envolve com isso, está paralisado por causa disso. Isso é um dado negativo? Não, é positivíssimo, sabe por quê? Porque se não foram políticas públicas que fizeram a economia retomar um pouquinho o caminho da sua recuperação, quem foi? Foi a sociedade brasileira. Foram as pessoas, foram as empresas, os trabalhadores, os empresários, foram os brasileiros, foi a população. E esse é o grande dado que a gente tem que se concentrar. Nós, o povo brasileiro, estamos recuperando a economia do país a despeito de toda essa desastrosa classe política à esquerda, à direita e ao centro. Então, estamos dando uma grande demonstração de vigor e de capacidade de superação de uma crise muito grande, muito profunda e muito dramática. Não me parece que esse conjunto de coisas, para quem passou uma noite sem dormir, leve a uma noite pior, né, na noite seguinte. Não sei o que vocês vão achar. Vamos tocar o barco.